Quem precisa trabalhar nessa área tem que saber conceber um projeto, ler um projeto, preciso saber os ofícios da marcenaria, é importante saber reformar um móvel e é importante hoje em dia ele ser um pouco autônomo dentro do que o mercado para essa área coloca como emprego formal, né? Então para isso é importante também que ele saiba vender o que ele produz. Então a forma como ele foi construído é de que todas essas ocupações elas fossem vistas de uma única forma, integrada, né? E essa acho que é a ideia que o vídeo também tenta complementar ao projeto que a gente fez aí desse livro, que é do que é um ofício de marceneiro, né? O que são os ofícios de marcenaria. Uma preocupação que nós temos e que tentamos passar tanto no nosso material didático como nesse vídeo é a integração que tem, a responsabilidade que tem de quem trabalha nessa parte de marcenaria tem com a área ambiental, né? Hoje você pode ver em todos os noticiários a preocupação que não é só brasileira, mas é mundial, com a questão do reflorestamento, a utilização de madeiras que são certificadas, né? E então nós tentamos passar isso, tanto no nosso material didático, como até em alguma entrevista que consta aí no vídeo, da conscientização de quem trabalha com a marcenaria, né? E a responsabilidade que o profissional tem, né? De exigir e trabalhar com madeiras que são certificadas para a construção de um mobiliário, de móveis ou até na reforma de móveis, né? Uma outra coisa que é muito importante, que a gente tentou falar no início da minha fala, é a questão da autonomia do trabalho, né? Eu acho que hoje em dia, num mundo onde que você cada vez mais tem um mundo do trabalho onde que você não tem essa autonomia, a gente tentou passar essa questão de que o vendedor de móveis, né, ele pode ser muito melhor profissional se ele souber o que ele está vendendo. E da mesma forma é muito importante que na construção o marceneiro saiba vender o seu produto, tenha consciência ou consiga constituir os custos que farão com que ele possibilite a ele a estar um pouco mais autônomo do mercado e conseguir vender o seu produto. É das florestas que saem a maioria dos móveis que estão na sua casa ou em muitos outros lugares à sua volta. As árvores são a matéria-prima de milhões de objetos. Já parou para pensar que a madeira talvez tenha sido o material mais versátil e também mais utilizado pelo homem ao longo da sua história? Gente, mas nada é tão simples assim não. Todo esse processo da árvore virar móvel, tudo isso é muito cuidadoso, começando pelas corretas técnicas de extração. Até hoje, no Brasil, grande parte da madeira utilizada na fabricação de móveis é extraída desmatando as nossas florestas. Por isso, é indispensável que aqueles que trabalham na produção de móveis conheçam a origem da madeira e exijam que ela esteja de acordo com a legislação que regulamenta a política do meio ambiente no nosso país. Nós que trabalhamos com a madeira e trabalhamos com a floresta, nós costumamos dizer que a madeira é realmente o mais fantástico dos materiais, a mais fantástica das matérias-primas. São inúmeros os produtos, os bens, os gêneros de consumo que nós, seres humanos, podemos obter com a utilização da madeira. É um bem renovável, ambientalmente amigável, que pode ser desenvolvido, trabalhado de uma série de formas. A madeira é um produto natural,
vindo das árvores e as árvores que estão dentro da floresta. Basicamente, a estrutura da árvore é composta da casca externa, a casca interna, o alburno, o cerne e a medula bem no centro do tronco. As árvores então são compostas pela copa, tronco e sistema radicular. A madeira propriamente dita, ela é extraída ou produzida pela árvore em função dessas duas estruturas, alburno e cerne. O cerne é a parte central, onde a gente tem uma atividade fisiológica bem menor ou praticamente inexistente. O alburno seria a parte mais viva da árvore, ou seja, as células fisiologicamente ativas. Existem selos ou certificados que comprovam e garantem que a madeira que está naquele produto que está sendo consumido foi produzida ou extraída da floresta segundo um sistema de plano de manejo florestal sustentável. O selo mais utilizado é o selo da FSC, que é um comitê administrativo que atua em uma série de países e que comprova, registra e fiscaliza a origem da madeira e também de outros produtos florestais. Então, quando a gente vai a uma loja adquirir um móvel de madeira, por exemplo, e esse móvel possui o selo da FSC, a gente tem como saber ou como confirmar que aquela madeira foi extraída de forma racional e que não prejudicou a floresta em sua sustentabilidade. Bom, falando um pouquinho da origem da madeira atualmente consumida no Brasil, a gente conhece as informações de que praticamente 80% de toda a madeira consumida vem das regiões amazônicas. Então a madeira consumida no Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, grandes centros, ela é basicamente vinda ou trazida das regiões amazônicas do norte do país. Outros polos produtores de madeira, que trabalham então com a madeira plantada, com a madeira de pinos, a madeira de eucalipto, são os polos moveleiros, polos de indústrias de papel e celulose, que tem outra situação, ou seja, eles trabalham com madeira que foi plantada especificamente para aquele uso. Então isso é mais característico da região sul do país, que possui outro tipo de espécie, outro tipo de produto sendo comercializado. Desde a pré-história, o homem fez questão de registrar através do desenho a realidade que percebia à sua volta. Mais tarde, os egípcios e os gregos nos deixaram verdadeiros retratos dos seus costumes. Mas é no Renascimento, com o descobrimento da perspectiva, que o desenho se desenvolveu definitivamente, permitindo uma representação mais aproximada da realidade. Pode-se dizer que praticamente todas as ciências, seja em um momento ou outro, valeram-se do desenho para registrar suas observações. E com a produção de móveis não é diferente. Desde a antiguidade, o homem preocupou-se com a relação de tamanho do mobiliário, os objetos de uso e também do tamanho das pessoas. Porque de nada adianta, né, uma belíssima cadeira se ela é alta ou baixa demais. A gente inicia sempre um projeto com um briefing bem estipulado sobre quais são os objetivos a serem alcançados nesse projeto. E a partir de então a gente entra numa fase de levantamento de dados, que basicamente é fazer uma pesquisa sobre similares no mercado, o que existe, qual é o estado da arte desse produto no mercado, de produtos similares. Descobrir também para quem esse produto se destina, como ele é utilizado por essas pessoas, o que a gente pode implementar de melhorias, de inovação nesse produto, como ele pode ser melhorado, quais materiais podem ser usados, quais serão os processos industriais utilizados. A gente faz um grande levantamento de dados com todo esse material e depois analisa isso para poder entrar na fase seguinte, que é a fase de conceituação, a geração de partidos. Uma das principais questões é ergonometria, né? Como você vai fazer para esse produto se adequar ao uso sem ser perigoso para a pessoa utilizar, sem causar nenhum tipo de dano, de problema para a pessoa.
Então, por exemplo, no caso de uma cadeira, logicamente tem toda a questão de altura do assento, inclinação do encosto, dureza do assento. Na profissão do desenhista industrial, é muito importante você conseguir representar visualmente as suas ideias. Então, a questão do desenho manual é muito importante. E durante essa fase de geração de ideias, geração de conceitos, né, de geração de partidos, essa habilidade, então, é posta à prova, porque como funciona basicamente esse momento? É uma reunião onde a gente expõe todo o material que foi coletado durante o levantamento de dados, o material impresso fica exposto e a gente utiliza esse material como base para os desenhos, para as ideias que a gente vai tendo. Com essas ideias representadas no papel, a gente então leva isso para o computador, para esses softwares de 3D. São modelados os produtos e a gente começa a mexer, então, refinar melhor a questão plástica e questões técnicas também nesse produto, nesse software 3D. E através desse software a gente consegue gerar imagens fotorrealistas e também extrair os desenhos técnicos que são usados para a confecção de protótipos e do próprio produto na linha de produção. Com os primeiros desenhos na mão, é chegada a hora de começar a fazer um móvel. E quem cuida, quem é responsável por essa parte do processo é o marceneiro. Agora, gente, é bom lembrar que antes do início de qualquer atividade, as questões de segurança elas devem ser cuidadosamente estudadas e avaliadas, porque para cada tipo de trabalho há diferentes situações que podem causar acidentes, sendo necessárias as análises prévias da tarefa a ser executada e das ações de prevenção de acidentes. Vamos ver agora como funciona, como é a rotina do marceneiro. Marcenaria e carpintaria tem uma pequena diferença, porque o marceneiro mesmo ele é mais um artesão. Ele moldura o móvel, ele trabalha no móvel, entendeu? Não é chegar e simplesmente cortar e montar, não é, no meu entender, no meu conhecimento que eu aprendi, é assim. E o carpinteiro é mais cortar madeira, trabalhar a madeira, cortar. E o marceneiro é que vai montar o móvel, né? A marcenaria artesanal, ela consiste muito de trabalho muito manual, né? Uma madeira mais trabalhada, a pessoa trabalha com ferramentas manuais, por exemplo, você pegar um balcãozinho para fazer para uma senhora, chega lá, ela quer uma entalhação, quer uma coisinha que você vai fazer bem manual mesmo. Na verdade, eu nunca trabalhei assim em oficina, entendeu? Propriamente dito, para mim aprender. Eu aprendi convivendo com as pessoas em obras. Meu pai trabalhava em obra e eu ia ajudar e acabei vendo os carpinteiros lá trabalhando, marceneiro trabalhando e eu, muito curioso, sempre prestei atenção, né, no que eles estavam fazendo. E ali eu cismava em casa, ia fazia um caixotinho, fazia uma coisa e fui modelando aquilo e fui aprendendo, eu por si próprio. E acabei virando um carpinteiro, entendeu? Graças a Deus conceituado, que lá em Teresópolis todo mundo pega serviço meu, entendeu? A marcenaria industrial, ela também constitui várias etapas, né? Por exemplo, você fazer um móvel para expor numa loja, ele é desenvolvido aqui dentro da marcenaria. Você vai, através de medidas, vai elaborar um projeto, ver a necessidade de espaço, a funcionalidade também do projeto e executar ele, né, com cuidado no corte, um cuidado na hora de fazer o acabamento, para chegar no final ter um produto bom. E tem também a marcenaria que é sob medida, que aí vai um projetista, um arquiteto, vai um profissional na casa do cliente e junto com ele é desenvolvido o projeto, né? Vendo as necessidades do cliente, o espaço físico que ele tem para fazer a montagem da obra, também tendo os mesmos cuidados para chegar no final ter um produto de ótima qualidade.
Da mesma maneira que existem vários sotaques nas diversas regiões do país, as manifestações culturais adquirem também características locais, que fazem com que um móvel produzido em Minas Gerais, por exemplo, seja diferente de um outro produzido também artesanalmente em Goiás ou no interior do Maranhão. Apesar da grande oferta de produtos industrializados que são distribuídos de norte a sul do país com o mesmo modelo padrão, ainda é possível encontrar móveis elaborados por artesãos, que preservam certas formas e técnicas tradicionais. É importante para aquele que trabalha com mobiliário saber reconhecer os valores e as tradições de sua cidade e região. Eu comecei a trabalhar com os móveis rústicos aproximadamente uns 4 anos atrás. Apareceu a oportunidade, quis tentar. Vim da construção civil, da obra, e tenho pouquíssimas máquinas. Eu já tinha uma certa intimidade com as máquinas em relação à madeira e coloquei em prática aqui, fazendo uma peça, aprimorando, enfim. E hoje eu estou fazendo mais rápido até. E poucas coisas, bem arcaico as minhas máquinas, minha produção. Eu vou mostrar para vocês aqui, pra vocês terem uma ideia de como é fabricado realmente aqui um banco desse, por exemplo. Aqui nós temos um molde da lateral. Nós temos aqui um detalhe do encosto. E, bom, aqui também eu posso mostrar para vocês aqui a espiga, né, na fura aqui, pra vocês terem uma ideia. E o encosto aqui, eu inclinei aqui, lá vou inclinar aqui na prática. E vamos colocar agora, simular aqui, o assento. Depois desse banco montado, lixado, a gente está aqui caminhando para a etapa final, que é a cera, vai ser encerada e está pronto. Dentre os inúmeros móveis produzidos no Brasil ao longo de sua história, existem aqueles que, pela sua qualidade ou referência a determinados fatos da vida do país, são considerados como patrimônio cultural e objeto de cuidados especiais. Geralmente, quem trabalha com móveis antigos reconhece a importância desse mobiliário para a preservação de nossa memória. Em muitas casas, eles ocupam lugar de destaque pelo seu valor sentimental e decorativo e são muito apreciados por colecionadores. O mobiliário antigo, ele é uma grande testemunha de toda a vida cotidiana de um povo, de uma cidade, de uma região, de um país. Cumpre ao antiquário, aquele que quer se tornar antiquário, muito estudo e muita pesquisa também. A pesquisa é um fator muito importante. E aonde ele vai pesquisar? A nossa grande papisa, Tilde Cante, autora do Móvel no Brasil, ela me ensinou: Arnaldo, vá aos museus. Os museus são uma fonte de pesquisa, porque eu passava tardes e tardes naqueles museus, olhando aqueles móveis antigos, olhando a foto no livro dela e vendo a descrição que ela fazia e acompanhando, acompanhando. Você educa o seu olhar para aquilo que é antigo. Quando você passa a ver uma cópia, você imediatamente detecta. Não sabe nem como, nem porquê, mas você já detecta alguma coisa dentro de você. Por quê? Porque antes de olhar essa cópia, você se familiarizou muito com o que é aquilo que é antigo. Então você passa a reconhecer aquilo que é falso. Eu sempre digo para os meus alunos, você pode ressuscitar um marceneiro, você pode ressuscitar toda a técnica do século XVIII, a madeira que ele usou, e ele fazer um móvel hoje, agora. Esse móvel será antigo? Não. Por quê? Porque não passou nesse móvel o tempo. O tempo é o fator fundamental para que este móvel se torne antigo, porque o manuseio, todo o resultado de toda a vivência, ela estará dentro do móvel.
ele traz isso dentro dele. As pessoas que olham, elas se encantam, como disse o grande historiador, o urbanista Lúcio Costa, nosso arquiteto, né? Quando você vê, ele dizia isso com relação às cidades históricas, quando você está nela, você se encanta, se sente feliz, você se lembra de coisas que nunca soube, mas que estavam lá dentro de você. Eu vejo as pessoas se encantarem com o móvel, ela não sabe nem porquê, mas remete a um outro tempo, à infância, a outros tempos vividos. E ela traz isso dentro dela. Opa, tudo bem? Oi, tudo bem sim. É você que está apresentando aí o programa sobre madeira e móveis, não é? Sou eu sim. Pois então eu tenho uma perguntinha para te fazer, já que você é o apresentador. Por acaso você sabe o que são organismos xilófagos? O que são o quê? Sabia! Eu sei muito mais do que você. Eu é que deveria ser o apresentador desse programa. Gente, como é que vocês ficam aí assistindo o programa com esse inexperiente curioso? Rapaz, você tá maluco, cara? Ué, todo mundo sabe o que são organismos xilófagos. Como é que você, o apresentador, não sabe? Todo mundo sabe? Você tem certeza que todo mundo sabe o que são organismos xilófagos? Então tá, vamos ver. Roda aí. Organismos xilófagos? Ah, esse aí sai da terra, aqueles bichinhos que a gente vê lá no canal da geografia. Esse fagos deve vir de alimentação, são organismos que se alimentam de algum tipo de plantas, não sei, não tenho ideia. O organismo, essa parada, Não sei não. Assim, com certeza eu não sei. Não vai não. Olha, se tem a ver com comércio, eu acho que é alguma coisa boa, do tipo assim, sei lá, pode ser um tecido também, com esses nomes estranhos que eu nunca ouvi. Nem todo mundo sabe. Mas o importante é que você não sabe. É verdade, eu não sei de tudo não, mas eu bem sei quem pode me ajudar a responder. O professor. Professor, afinal, o que são organismos xilófagos, hein? Os grandes inimigos da madeira são os xilófagos. Xilófago quer dizer comedor de madeira. Existem diversos tipos de xilófagos, sendo que no Brasil, talvez, há duas categorias que se impõem. O conhecido como cupim de solo e o cupim de madeira seca. O cupim de madeira seca cria pequenas colônias que são mais fáceis de combater. Ele se localiza num determinado trecho da madeira, do móvel, e a colônia é fácil de ser exterminada. Já o cupim de solo cria colônias muito organizadas, cujo núcleo fica às vezes distante, fica no terreno vizinho do edifício, enfim. E através de túneis, eles se locomovem procurando a madeira. Então, é isso mesmo. É claro que é. Agora que a gente já tocou no assunto, como é que será que podemos reformar os móveis que foram atacados por organismos xilófagos? Existem alguns tratamentos para o combate a esses insetos, tratamentos químicos e tratamentos que eu chamaria de mecânicos. Uma pequena peça colocada numa câmara a vácuo extermina completamente os insetos. Muitas vezes uma pequena peça colocada no freezer durante 1 ou 2 dias extermina os insetos vivos, embora os ovos possam permanecer latentes. Então seria necessário repetir esse processo durante algum tempo. O cupim de solo
é combatido tanto por processos químicos como por processos biológicos. Os processos químicos exterminam os insetos mais próximos e acessíveis. E na atualidade estão em descrédito. Quase não se utiliza processos químicos para exterminar xilófagos, mas um procedimento biológico que contamina a colônia. A colônia é um núcleo completamente organizado, onde cada inseto tem a sua função. Tem uma rainha, tem soldados, tem operários, tem aqueles que servirão para a reprodução, enfim. Se esse conjunto organizado recebe um elemento estranho, se há excesso de soldados ou excesso de operários ou duas rainhas, enfim, que são efeitos do tratamento biológico, que é feito colocando iscas com um feromônio sintético que contamina a colônia. E quando falamos de recuperação de peça ou móvel danificado, estamos falando do reformador de móveis. É ele quem reintegra partes faltantes, recupera detalhes e ajusta acabamentos de móveis. Não há quem trabalhe com móvel antigo que não trabalhe com restauração. Todo móvel ele precisa ser, no mínimo, revisado. Aí, então, dependendo da necessidade, também restaurado. Você restaurando, você dá uma vida nova a esse mobiliário. E a partir da restauração, ele passa a viver depois um período de conservação. Não é à toa que a profissão chama-se conservador e restaurador, né? Então, todo o restaurador, ele cumpre ao restaurador dar de novo uma forma ao móvel perto da sua forma original, sem, contudo, interferir na linha estilística do móvel, na manufatura do móvel, da forma com que ela foi feita. Ele tem que respeitar. E cumpre também ao restaurador respeitar as marcas do tempo. Ele não vai reformar nada, ele vai simplesmente dar de novo condições de uso ao móvel, sem interferir. Ele não pode criar. O criador foi o ebenista, o marceneiro, aquele que fez o móvel. Ele vai simplesmente respeitar o tempo que passou e dar condições de uso novamente a esse móvel. É claro que o móvel vai ter uma moça, duas, vai ter o que for, que são as marcas do tempo, como nós também possuímos a marca do tempo. Então é natural que o móvel também possua. Uma pessoa normal é uma pessoa que possui as suas rugas e os móveis também possuem as suas moças, as suas ranhuras, porque elas são decorrentes do tempo que passou por esse móvel. E na hora da venda, será que é necessário todo esse conhecimento que falamos até agora? A introdução desse produto, desse móvel no mercado, precisa também de uma estratégia de vendas que destaque suas qualidades, identifique os possíveis consumidores e, claro, ofereçam preços que sejam justos tanto para quem produziu como para quem vai comprar. Vamos ver agora como funciona, como é o dia a dia do vendedor de móveis. A gente sempre procura passar para o cliente o que é o designer, porque a preocupação dele com madeira, com a ergonomia, com a forma, porque o cliente sempre quando ele vem, ele gosta de ser passado para ele o que ele está comprando, de que forma ele vai comprar, por que aquele é o melhor para ele, como eu tinha falado sobre a estatura do cliente. Porque se eu passo para um cliente que tem uma estatura mais baixa, um sofá que tem uma profundidade maior, ele não se sente confortável, a gente costuma até brincar que as perninhas dele ficam balançando porque ele é mais profundo. Então esse a gente já vai direcionar para um móvel que tenha profundidade menor, um que tem uma estrutura mais alta, a gente direciona para uma profundidade maior porque ele se sente mais confortável ao sentar. E isso tudo assim, o cliente vê que você está entendendo o que ele quer, o gosto dele. Porque de início, assim, você pode até expor o que você quer, o seu gosto, porque ele gosta disso, mas você tem que trabalhar em cima de um ponto, que é assim, cor, combinação de cor, de madeira, de
cromado, de inox, de estofado, porque o cliente, na verdade, ele quer que você passe para ele essa segurança, e a gente costuma sempre trabalhar assim. Quando ele chega, procure entender o que ele quer primeiro. Se é poltrona, se é sofá, porque muita gente não sabe, assim, direito passar para você o que é. Então você tem que acabar entender o que ele quer. Tem clientes que chegam aqui pra gente que fala que quer uma cadeira, mas na verdade não é uma cadeira que ele quer na sala dele, é uma poltrona. E ele não tem profundamente assim na ideia o que é a poltrona, o que traz de conforto para uma sala, o que você tem que colocar para ser mais confortável, o tamanho de altura de mesa com a altura da cadeira. Isso tudo você tem sempre que encaixar dentro da sua venda, porque você tem sempre que direcionar o que é o melhor para o cliente. Não adianta você acabar vendendo uma coisa que ele gosta, mas que no final não vai funcionar. Que a gente sempre se preocupa vender assim, o que vai ficar bom. Eu costumo até falar que eu não vendo o que eu não gosto, porque se você não gosta, quando chegar para o cliente, ele também não vai gostar. Que vamos supor, se ele compra um sofá que tem um tecido mais quente, roxo, e bota um outro totalmente diferente, com várias estampas misturadas. Isso ele pode achar legal aqui, mas quando chega para ele, o cliente final, é totalmente diferente. Ele vê que, na verdade, não tem uma harmonia, que a gente trabalha com uma harmonia de cores, de móveis, de produto. Então, assim, se ele não tiver harmônico na hora da sua venda, o produto final não vai ficar satisfeito, e esse não satisfeito, ele não volta até a sua loja. Então, você tem sempre que pensar nisso, como vai ficar no final. Se você gosta, assim, você tem que sempre trabalhar com o gosto do cliente e o seu junto, porque se você acha que vai ficar bom com a experiência que você vai adquirindo de cor, de madeira, de tonalidade, é bom você sempre explicar para o cliente o que ele está comprando. Enfim, é claro que a área de madeira e móveis envolve muito mais do que essas atividades que falamos por aqui. Buscamos, na verdade, apresentar um campo de atuação profissional que ultrapassa as 4 ocupações do arco. Agora, com os conhecimentos adquiridos, esperamos que você, jovem, possa conhecer melhor as condições de trabalho para poder evoluir profissionalmente em qualquer uma das ocupações que você decida seguir. Agora, gente, com esse mercado altamente competitivo, é preciso continuar os estudos, completando o ensino médio e sua formação profissional com cursos técnicos profissionalizantes, ampliando ainda mais os seus conhecimentos. É isso aí, gente. Sempre em frente, hein? Até uma próxima. Tchau, pessoal. Uma coisa que é importante estar frisando é o que é esse ofício do marceneiro, de quem trabalha na marcenaria, né? Se nós pensarmos hoje num mundo onde que privilegia muito as tecnologias, ou as carreiras, ou as profissões que são mais tecnológicas, no mundo moderno, né? A gente vai rever e pensar que a marcenaria é um ofício que está presente no mundo desde quando o homem começou a produzir alguma coisa, né? Os primeiros artefatos que foram de ossos e pedras, no primeiro momento que ele conseguiu, o homem, articular alguma coisa, transformar alguma coisa, foi feito o quê? Com a madeira, né? Então a madeira é um ofício que está presente desde a origem da civilização e ela vai permanecer, né, como um ofício, né? Isso é importante da marcenaria, né? A valorização desse ofício, que eu acho que poderia sintetizar algo que ele está na interface entre a arte, né, e a tecnologia, né? Esse acho que é um grande barato, talvez, que a gente pensar que são dos ofícios que estão ligados à transformação da madeira em objetos, em artefatos. Acho que preservar os ofícios tais como, e outros tem mais, mas o da marcenaria em si, é você estar valorizando essa ação que ela é isso, transita entre a arte, a cultura, tá? E as necessidades que o homem tem, né? E isso, o trabalho com a madeira, eu acho que é uma grande representação, e quem trabalha com a madeira, eu acho que deve se sentir muito valorizado e estimulado a prosseguir nessa formação.
Música